Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Nascido em Mirassol do Oeste, no interior de Mato Grosso, ele até tentou resistir ao chamado do campo. Adolescente, gostava mesmo era da cidade, queria curtir os finais de semana e manter distância da lida no mundo rural. Mas a raiz falou mais alto. Filho de pai goiano e mãe paulista, o Aparecido Flávio de Souza é neto de produtores rurais e carrega no sangue a força do agro. Hoje, tem orgulho em se considerar um exemplo de sucessão familiar. Com atuação na pecuária de cria, encontrou na atividade não só um negócio, mas uma paixão. No bate-papo, relembra as voltas que a vida deu até que ele se reencontrasse com a terra e fala sobre os aprendizados e alegrias de quem escolheu permanecer no agro. Atual presidente do Sindicato Rural de Pontes e Lacerda, fala sobre as novas perspectivas para o futuro do município e da região, que vivem um momento de transformação. Áreas de pasto degradado estão sendo convertidas em lavouras produtivas, fortalecendo a integração entre pecuária e agricultura. Realidade que deu ainda mais destaque à Oeste Rural Show, maior feira agropecuária do Vale do Guaporé, que chega este ano à 5ª edição, gerando oportunidades e aquecendo a economia local. Aparecido Flávio de Souza, Cido, meu amigo, né? Pessoa, gente boa aqui na região. Estou visitando aqui Pontes e Lacerda, numa ocasião muito bacana e certamente, né? Não podia deixar de falar contigo, afinal de contas, está chegando um evento fantástico, importantíssimo para a região, que a gente vai falar logo mais, né? Que é mais uma edição da feira que vocês realizam, inovaram aqui para a região e tem colhido sucesso gradativo. Todo esse investimento de tempo, de esforço, né? Que você e toda a equipe, os produtores da região têm feito. Mas antes, quero te agradecer por participar do podcast do Patrone. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você está? Muito obrigado, Patrone, pela oportunidade para a gente estar aí participando, tá? Para ir agraciando grandes momentos que é na nossa região do estado de Mato Grosso. Muito bom. Agora, para a gente começar aqui, eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho de você, né? De onde você é, naturalmente, onde você nasceu, tua relação com o campo é de berço. Já me fala um pouquinho disso. Meu nome é Aparecido Flávio de Souza, né? Sou filho de... Minha mãe é paulista, meu pai é goiano. Eu sou aqui do Mato Grosso mesmo, eu sou aqui de Mirassol do Oeste, entendeu? Eu sou da região de Mirassol do Oeste. Meu pai em Goiás era produtor rural, meu avô era produtor rural, entendeu? Meu avô do lado da minha mãe foi da roça, né? Antigamente tinha que falar da roça, né? Mas quando a gente veio aqui para Lacerda, meu pai não era produtor. Meu pai mexia com cerâmica. Meu pai era caminhoneiro, veio para Lacerda, caminhoneiro. Aí foi mexer com cerâmica, né? E depois começou na vida rural, entendeu? E eu era um adolescente que não gostava do campo. Olha só. Não gostava do campo, né? E aí eu comecei a namorar com minha esposa, Márcia, entendeu? E aí ela foi me introduzindo, chamando eu ir pro mato, né? Eu tinha aí uns 16, 17 anos, entendeu? E assim, aí você põe amor por aquilo. Eu falo assim que hoje a gente, produtor rural, eu como sou pecuarista, mexo com pecuária de cria, a gente sente prazer naquilo que faz. E eu sinto prazer naquilo que faz. Eu faço aquilo com amor, porque eu gosto daquilo. Quando você pega essa tua realidade hoje, esse amor pelo campo, e se lembra do Aparecido Flávio lá no passado, que não gostava do campo, que são duas pessoas diferentes? Totalmente diferente. Era o adolescente que queria ficar na cidade para curtir o final de semana. Entendeu? Meu pai tinha cerâmica, depois meu pai montou uma tapeçaria, né? Então a gente trabalhava sempre trabalhamos com meu pai. E aí depois meu pai introduziu para o campo e virando produtor rural, voltando às origens dele, né? E aí eu, Aparecido Flávio, adolescente, queria curtir a balada do final de semana, né? Ir para o mato de jeito nenhum, né? E aí a minha esposa foi me introduzindo no mato. A gente namorava, não, vamos pro sítio, vamos pra fazenda. E nós começou, entendeu? E aí foi apanhando amor. Hoje ela briga porque eu não fico na cidade, eu vou pro mato. Muro da volta, né? Muro da volta. Ô Cido, normalmente eu costumo perguntar, né? Qual a primeira lembrança que você tem de campo? De quando era criança ou de quando era adolescente? A primeira imagem que vem na tua cabeça?
A primeira imagem que eu tenho, meu pai comprou uma terra na cidade vizinha aqui, na Nova Lacerda, entendeu? E a gente fomos para lá e era uma coisa bem crua mesmo, né? A gente chegou lá e só no peito mesmo e entrou para dentro, entendeu? Então foi uma coisa bem rústica mesmo. Então foi bem no começo mesmo. Você tinha quantos anos? Você eu tinha aí 10 anos, mais ou menos. Aí você viu aquela rusticidade toda, aquele trabalheiro, falou, realmente não é isso que eu vou querer no meu futuro. Chegou adolescente e confirmou isso, depois inverteu o jogo. Não, isso não é isso para mim, não. Hoje eu tenho minha empresa dentro da cidade, fico a semana inteira dentro da cidade, graças a Deus administrando o sindicato rural, uma equipe muito boa, uma diretoria muito boa que nos apoia, e é uma coisa também que a gente faz com amor também. Isso aqui a gente faz com amor, que gosta disso aqui, entendeu? E chegou na sexta-feira, fazenda. Entendeu? Só volta no domingo. Entendeu? E tem vezes que a esposa acompanha, tem vezes que não dá certo dela ir, né? E aí ela fica brava, porque eu só vou pra fazenda todo final de semana. Fala, você que me incentivou, né? Ô, Cido, quando você tava aí nessa transição, né, com o namoro e começando a enxergar o campo com outros olhos aí, o que você queria? Você falou que queria ficar na cidade. Você tinha já definido em que área você ia atuar? Como é que foi? Você falou que é empresário hoje. Como que você se preparou para ser empresário? Como que aconteceu isso na sua vida, de ser empresário e de começar a vida também no campo? Me fala essa fase inicial aí. Isso foi tudo um preparatório, né? Eu falo assim que eu sou um exemplo de sucessão familiar, né? Eu fui sucessor do meu pai, né? Nós somos 2 irmãos, né? Eu sou mais novo, eu tenho um irmão mais velho do que eu, né? Que trabalha junto, a gente trabalha junto, né? Mas meu irmão tem uma empresa na cidade e eu tenho outra, né? Então, mas isso aí foi tudo meu pai a questão da empresa foi meu pai que introduziu também com a gente e ser produtor rural também foi uma coisa de pai também, entendeu? Meu pai que incentivou e levava, então tanto a gente trabalhava na empresa junto e depois quando a propriedade ficou uma propriedade maior, ele se mudou para a propriedade mais minha mãe, entendeu? E eu fiquei na cidade administrando e ele lá na propriedade rural. Legal. A empresa é do quê? É uma empresa de tapeçaria, a gente tem. De tapeçaria. Que era que ele já tinha... ele já tinha, que é ele que já ensinou a gente, né? Já trabalhar nesse ramo já. Que bacana. E aí a tua migração para o campo definitivamente, né? Nessa sucessão, como é que foi esse momento de transição? De passar a assumir as rédeas, né? De enxergar talvez de maneira diferente do que você enxergava antes também o mundo dos negócios? Como é que foi isso? Meu pai, assim, ele sempre ensinou essas coisas pra gente, né? Negócio, sempre o pai da gente é um espelho, né, da gente, né? Então meu pai lá na fazenda, eu aqui, então eu já administrava a parte financeira dos negócios, tanto da fazenda como aqui da cidade, né? E aí, após o falecimento do meu pai, né, aí eu tomei a rédea de todos os negócios da família, né? Com o apoio do meu irmão, entendeu? Com o apoio da minha mãe, então eu que gero, administro todos os bens da família, tanto a propriedade rural, e que é da família em conjunto, a minha empresa é minha particular, né? E a propriedade rural a gente estamos em conjunto, eu, meu irmão, minha mãe, entendeu? Familiar. É familiar. E lá me fala um pouquinho da fazenda, né? Qual que é o tamanho dela? Hoje vocês fazem pecuária exclusivamente? Como que é? Hoje eu faço pecuária de cria, né? E recrio fêmea, né? O meu comércio é comercializar bezerro, né? Então, é uma fazenda aí de 445 alqueiros, uma estrutura bem formada. Hoje a gente tem aí grandes tecnologias, cada dia que passa a gente trabalha em cima de tecnologia. Hoje eu já tenho 13, 14 anos que faço IATF, mesmo só com IATF. A gente já tem, a gente faz sequestro de bezerro, a gente faz sequestro de vaca, mantém gado de coxo. Então, assim, cada dia que passa, a gente vai melhorando mais. A gente vai, eu falo assim, o produtor rural, ele tem que acompanhar a tecnologia, né? Se não acompanhar a tecnologia, fica para trás e não dá conta depois de acompanhar, né? Maravilha. Eu vou só aproveitar que o nosso público aqui, além de produtores, pessoas ligadas ao campo, tem gente da cidade também. Explica o que é sequestro de bezerro, sequestro de animais, porque para ficar muito claro aí. Hoje a gente fala sequestro de bezerro, né? A gente pega lá o bezerro de 4, 5, 6 meses, depende a estação do ano, a gente tira da vaca e a gente coloca ele no coxo, né? Então isso a gente chama de sequestro, né? A gente tira, separa a vaca do bezerro e trata dele fechado no coxo. Qual a finalidade? Para a gente melhorar o estado corporal da vaca, né? Para ela emprenhar mais rápido, ela ter uma aparição melhor, ela parir um próximo bezerro melhor, entendeu? E automaticamente, quando você faz esse sequestro desse bezerro, porque lá eu já trato meus bezerros em clipe.
Então, quando você trata no clipe, o bezerro já está acostumado no coxo. Aí, quando você traz ele para um sequestro, ele automaticamente ele vai pegando mais peso. Daí, hoje, o comércio é peso, né? Agora é uma pecuária bem diferente da época do seu pai, né? Total. Você falou em tecnologia, citou já algumas aqui, algumas estratégias de manejo, e a tecnificação, sem ela, a gente não consegue sobreviver, não consegue ir adiante, né? Não, hoje eu falo assim, que a tecnologia está aí para ser usada, né? E a gente tem que usar, né? Porque se não usar, fica para trás e depois não dá conta de acompanhar. Eu acho assim, a gente tem que produzir com sustentabilidade, mas com tecnologia para ter rendimento. Exatamente. Falando em rendimento, como é que está esse ano para a pecuária, na tua visão? As expectativas são as melhores possíveis, né, patrônio? Que o produtor rural em si, não tanto como a pecuária, como o produtor rural em si, tem agora de outubro para cá, né? O produtor, que é o pecuarista em si, né? Começou a ter um retorno melhor, né? Porque a gente trabalhamos aí 2 anos só para cumprir compromisso, né? E eu trabalhei 2 anos para cumprir compromisso. Não sobrava para fazer investimento nenhum. Mas graças a Deus está aí, a pecuária está aí reagindo, né? E vamos aí com os bons olhos que vai manter firme aí esse valor de arroba. E aí o pecuarista consegue aí cumprir compromisso e fazer investimento. Os clientes da Agrosol tiveram uma produtividade surpreendente nesta safra de soja. Mesmo com os desafios climáticos em algumas regiões, quem investiu nas sementes da empresa colheu excelentes resultados. Em Sinop, o Grupo Pascoaloto plantou a cultivar Brasmax Olimpo e Pro e alcançou uma média de 90,5 sacas por hectare, em uma área com mais de 1.000 hectares. Já em Brasnorte, o produtor Jorge Pires de Miranda optou pela Brasmax Sparta I2X e viu sua lavoura bater entre 102 e 105 sacas por hectare. E qual o segredo de tanta produtividade? Escolhas bem feitas. As cultivares certas, aliadas às novas biotecnologias, garantiram mais sanidade no campo e, com isso, mais rendimento. E nem bem terminou a safra 24-25, a Agrosol já está olhando para frente. A equipe técnica já trabalha na avaliação de novas cultivares que devem reforçar o portfólio da empresa na próxima temporada, gerando ainda mais estabilidade e resultados para os agricultores. Porque o produtor sabe, cada saca a mais conta e faz diferença no bolso. E pode seguir confiando na qualidade das sementes Agrosol. Agora sim, vamos falar um pouquinho da região aqui. Pontes Lacerda, afinal você nasceu já na região, nessa região aqui. Me fala um pouquinho dessa região especial do município de Pontes Lacerda, né? Qual a realidade da agropecuária aqui para que as pessoas conheçam, né? E que momento a gente está vivendo? A Pontes Lacerda é uma cidade muito boa de se viver, né? O Pontes Lacerda aí tem aí 50 mil habitantes, em torno mais ou menos de 50 mil habitantes, né? Pontes Lacerda aí é uma região de pecuária e leite há alguns anos atrás, né? Só era pecuária de leite e pecuária de corte, de cria, né? E hoje não, hoje graças a Deus aí a lavoura tá vindo aí, a soja, o milho, então hoje já tem grandes lavouras dentro de Pontes Lacerda e hoje temos aí mineradoras dentro do nosso município também, que está aí, muito rica em minério, né? Mas Lacerda é uma cidade muito boa de se viver, muito bem localizada, entendeu? E do jeito que está indo a lavoura, a lavoura, fazendo a introdução aí, lavoura pecuária, a nossa cidade tem uma tendência aí muito grande de só crescer. E essa realidade que você cita, que o Cido cita aqui para quem está nos ouvindo, é uma realidade da qual muitas regiões de Mato Grosso vivem, mas realmente essa região que nós estamos, ela é um exemplo dessa incorporação da agricultura na pecuária, né? A dobradinha aí que todo mundo fala, né? Ou seja, você tem tradição na pecuária, mas começa a trazer também a agricultura para as áreas possíveis, evidentemente, e aí você tem rendimentos melhores, além de diversificar a propriedade, você tem uma relação de ganha-ganha aí com uma cultura com a outra, que tem atraído a atenção dos pecuaristas, até os mais tradicionais do que diz respeito ao manejo, também passaram a olhar com mais carinho e também fazer investimento nessa incorporação, nessa integração? Eu tiro, por exemplo, né? Eu hoje lá na minha propriedade, eu tirei um pedaço da propriedade e hoje eu faço lavoura, eu planto milho, né? Eu planto milho para mim fazer o alimento do meu gado. Eu planto milho, fazer uma silagem, né? Então, assim, eu acho assim, é tecnologia, né? Então, assim, a gente tem que produzir de todo quanto é lado para diminuir custo e dar mais rendimento, né? E o que essa
incorporação, essa integração pecuária-lavoura aqui na região tende a provocar de benefícios para a região como um todo? O que vocês já começam a perceber? Um benefício muito grande, patrônio. Quando você introduz uma lavoura na região, abre outros olhos para investidores, né? Hoje nós temos aí muitas empresas de concessionária de tratores, muitas concessionárias de carro, muitas autopeça. Então as pessoas vêm ver a cidade com os outros olhos, ver a região, o desenvolvimento que está hoje, que a nossa região está um desenvolvimento muito grande na lavoura, entendeu? Então aí, e nossa cidade é uma cidade polo, né? Então aí as empresas vêm, se instalam, entendeu? Então aí a gente vê aí que a nossa cidade que está aí cada dia crescendo dia a dia. Essa é uma das características da agricultura com relação à pecuária, né? A pecuária é um ciclo mais longo, evidentemente, né? E a agricultura tem a cada safra, né? Ou seja, você tem 6 meses aí, safra e segunda safra, e isso tende a fazer um giro financeiro realmente maior, o que atrai também todo mundo que vai fornecer para os produtores, né? Nesse sentido. É que o produtor está aí produzindo, precisa de insumo, né? Então as empresas estão aí, empresas de assistência técnica, né? E tudo mais, né? Perfeito. Vou aproveitar então, Cido, só para a gente trazer um número emblemático aqui, né, para ilustrar. Hoje a área de agricultura já ocupa quanto aqui em Pontes Lacerda ou mesmo na região do Vale do Guaporé aqui? Hoje na nossa região do Vale do Guaporé, que pega aí Vila Bela da Santíssima Trindade, Nova Lacerda, Conquista do Oeste, Jauru. Então hoje nós estamos aí com uma área de mais ou menos em torno de uns 200 mil hectares de lavoura plantado já. Isso é de quanto tempo para cá? Por exemplo, 5, 10 anos atrás? Isso vem evoluindo aí de 10 anos atrás, 8 anos atrás, que vem evoluindo cada ano mais e mais. Não tinha, né? Não tinha. Não tinha, você não via antigamente a nossa região aqui, ninguém conhecia um pé de soja, né? Hoje você vê aí, tem a soja aí próximo à cidade. Chegando inclusive aqui, né? Chegando em Pontes Lacerda, você já vê nas margens ali da rodovia da 174, você já começa a ver algumas áreas de lavoura. Já vê algumas áreas de lavoura. E nosso rebanho bovino é um rebanho muito extenso, muito grande, né? Hoje estamos quase um dos maiores rebanhos do estado de Mato Grosso, é a região nossa de Pontes Lacerda, com Vila Bela, né? Ou seja, né? Olha a força que essa região tem, né? Realmente, tanto na pecuária e agora crescendo na agricultura. E para quem está ouvindo aí ficar interessado em descobrir, entre aspas, áreas que foram de pasto ou que têm pasto e começam a ser convertidas para lavoura, é só uma estratégia básica para você olhar. E você só olha, se a lavoura estiver dentro de cercas aí é porque era uma área de pecuária. Mas basicamente isso, nós temos muitas áreas planas na nossa região, né? Nossas áreas, tudo é umas áreas aí bem planas que tanto você pode usar como agricultura como lavoura, né? Exatamente. Então é umas áreas muito planas, então é o que o agricultor precisa, né? Eu me recordo de algumas reportagens, né? Quando acompanhávamos, né, vários anos atrás, essa incorporação em várias regiões do país, era justamente, né, era uma das características para você ilustrar para a televisão, no caso, né, você ir numa lavoura de soja, de milho, o que quer que seja, e aí você vê ali, né, a cerca, né, tanto o arame, né, o arame liso ou o arame farpado quando usavam, mas uma lavoura cercada, né, ou seja, estava entre as cercas justamente porque era uma área que abrigava pasto e gado no passado. Porque aqui a nossa região é muito boa, porque ele faz a lavoura de soja, né, aí ele faz a safrinha e ainda sobra tempo ainda para jogar o capim e ainda fazer a safra de boi ainda. Ou seja, a terceira safra, né? Exatamente. É um ganha-ganha e é uma produtividade, é uma otimização do solo fantástica, né? Da terra. Que na hora que vai fazer a segunda, que é a safrinha, né? Ele já tem alguns lavouristas que já introduzem a semente já no plantio do milho já. Que na hora que já colhe o milho, o capim já está ali pronto, né? Isso é excelente, isso é sensacional, né? Somos únicos a fazer isso, né? O Brasil é realmente o único país. Eu tive recente na Argentina, com a Afamato, nós fomos fazer uma missão técnica na Argentina, né? E assim, eles ficam admirados de ver a capacidade da produtividade que nós fazemos aqui, que eles não têm condições de fazer lá. No coração do Vale do Guaporé, o município de Pontes e Lacerda desponta como um polo agropecuário em plena expansão. Com rebanho bovino de peso e milhares de hectares destinados ao cultivo de grãos, a região mostra que tradição e inovação caminham juntas. É a força do campo em movimento, onde quem produz cresce com tecnologia e quem investe prospera com oportunidades. E é neste solo fértil que a Oeste Rural Show consolidou-se como a maior feira de negócios agro do Vale do Guaporé.
movimentando mais de 720 milhões de reais nas 4 primeiras edições. Com o agro conectado ao digital, a sustentabilidade e as novas oportunidades, a 5ª edição da feira prepara-se para ser mais uma vez uma grande vitrine de negócios para o setor. E você não pode perder. De 27 a 30 de maio, no Parque de Exposições de Pontes e Lacerda, Oeste Rural Show 2025. Realização: Sindicato Rural de Pontes e Lacerda. Agora, com 8 anos aproximadamente, aí, né, você trouxe esse dado de incorporação da agricultura junto à pecuária aqui no município. Essa movimentação começa a ficar maior, como você mencionou, começa a atrair empresas, e aí o Sindicato Rural, né, busca trazer algo que é sempre muito importante para as regiões, né, que são as grandes feiras agropecuárias, as grandes exposições agropecuárias. Me fala um pouquinho dessa iniciativa, né, alguns anos atrás, de dar esse primeiro passo e instituir, né, a Oeste Rural Show. Há 7 anos atrás, patrônio, a gente já fazia parte da diretoria do Sindicato Rurais, que era nosso presidente Nilmar Mioto, né? Todo o Nilmar, com toda a nossa diretoria, a gente sentamos, discutimos e tivemos certeza, né, que Lacerda precisava de uma feira do agronegócio, como as nossas cidades vizinhas, como aí Lucas, Campo Novo, Campo Verde, Sinop, entendeu? Então, assim, nós vimos com esses olhos que você pega a nossa região aqui, você pega essa BR nossa aqui, que não tem nessa região, você pega aí de Rondonópolis até Rondônia, não existia nenhuma feira do agronegócio. E a nossa região cada dia crescendo mais e mais, e aí resolvemos fazer visitas em feiras, conhecer como que funcionava o sistema de feira, e resolvemos aí há 7 anos atrás realizar a primeira Oeste Rural Show. Me fala como é que foi essa iniciativa, né? Depois de observar como foi a primeira realização, porque olhar uma coisa, colocar em prática é outra, né? A gente sabe que tem desafios ali no dia a dia. Vai me falando como foi essa maturação, né? Esse crescimento da feira até chegar à edição desse ano. E a gente vai visitando feiras, igual a gente falou, né? A gente continuou visitando feiras e feiras grandes. Trouxemos muitos modelos de feiras grandes para a nossa feira, entendeu? Que a nossa feira, a gente fala ainda, hoje estamos aí na 5ª edição da Oeste Rural Show, 2 anos aí de pandemia que não podemos realizar ela, mas assim, eu falo assim, a nossa feira ainda é um bebê, né? Que ainda tá crescendo, mas graças a Deus a nossa região é muito rica e os produtores rurais, as empresas que estão instaladas na nossa cidade, na nossa região, vê o Sindicato Rural com bons olhos, a feira com bons olhos e dá esse grande incentivo que é a realização do evento. E cada dia aí crescendo mais e mais, a gente trazendo aí para o produtor rural novas tecnologias, informações para o produtor, entendeu? Grandes palestrantes que já passou aqui na feira e esse ano tem grandes palestrantes também para fazer a nossa 5ª edição da Oeste Rural Show. Ô Cido, e aí, aproveitando esse gancho que você fala um pouquinho da Oeste Rural Show, o que o público normalmente encontra aqui? Você falou, né? São as tecnologias, né? As novidades, insumos, isso e aquilo, e muita informação. Essa é uma grande característica de várias das feiras aqui de Mato Grosso, né? Das principais, e a Oeste Rural Show não é diferente, de você dedicar um bom tempo da programação a levar conhecimento para o público, né? É uma estratégia que tem se mostrado cada vez mais consolidada, né? Todos os anos, os moldes da nossa feira, sempre a gente tentou trazer muitas informações e grandes informações para os produtores rurais. Pessoas de renomes, né, que a gente sempre consegue trazer aí na nossa feira, porque a gente, assim, eu falo assim, a gente sempre estamos aprendendo, né, a gente nunca sabe de tudo, então tudo que vem de bom, a gente tem que se absorver e guardar para a gente. Então o sindicato, assim, tem essa preocupação de trazer grandes informações para o produtor, que são os palestrantes, entendeu? A gente faz aí parceria com as empresas, faz o sindicato automaticamente também traz alguns palestrantes, mas a maioria são as empresas, com as parcerias das empresas, que traz aí essas grandes palestras para mostrar tecnologia, para mostrar mercado, né? Então a gente abrange toda uma cadeia. Para esse ano, quais são as expectativas? Expectativas melhores possíveis, né? Porque estamos aí, as commodities, se Deus quiser, aí está melhorando, a da pecuária está melhorando, a da agricultura com certeza vai melhorar também, porque eu falo assim, patrônio,
a gente sempre tem que ter esperança, porque o que nós produzimos é alimento. Então, alimento a gente pode, eu falo assim, a gente pode colocar a cabeça no travesseiro, que de um jeito ou do outro a gente vai comercializar ele, né? A gente produz alimento, então não tem como ficar sem, a pessoa não fica sem o alimento, né? Então, a expectativa é a maior possível, tem aí grandes empresas já nos apoiando, grandes empresas grandes marcas aí já trazendo as marcas deles para expor dentro da feira, entendeu? Então a expectativa do sindicato rural, da diretoria do sindicato rural é a maior possível. Num ano em que o cenário econômico, né, no momento em que o cenário econômico gera um grande ponto de interrogação aí, isso, claro, deixa todo mundo incerto com relação a negócios. No entanto, a meu ver, eu queria que você falasse sobre isso, são nas feiras em que os produtores, mesmo em momentos como esse, acabam encontrando novas oportunidades pelas condições que são oferecidas, especialmente numa feira. Como é que vocês estão avaliando tudo isso? Nós estamos aí moldando assim com as instituições financeiras que vão estar aí dentro da feira nos apoiando, entendeu? Para trazer assim novidade, coisas diferentes, taxas de juros, crédito diferencial para o produtor rural, para ser mais atrativo para ele estar vindo na feira e fazer negócio dentro da feira, né? E tem as empresas também que são parceiras nossas, que são expositores também, automaticamente as próprias empresas também fazem um preço diferencial para atrair o produtor para dentro do evento. É exatamente isso, Cido, é um momento especial, né, e são de fato nesses momentos especial para a cidade, para a região, que as oportunidades, né, aparecem, são proporcionadas para que os produtores possam aproveitar esse momento de conhecimento, de encontrar as novidades e também efetivar negócios, né? Essa é a grande expectativa. Se você fosse fazer uma frase aí que chame a atenção para o Oeste Rural Show, qual seria a frase desse ano? A frase que eu falo que é o seguinte, que eu preciso do apoio de todos os produtores rurais da nossa cidade, da nossa região, para a gente, a cada dia, cada ano, cada dia, alavancar mais a Oeste Rural Show. Porque a Oeste Rural Show é um evento que o sindicato rural promove, não para o sindicato rural, promove para o produtor rural. É que o sindicato rural, ele tem que entender que o sindicato rural é a casa do produtor rural. Então, tudo que o sindicato rural promove, tenta realiza, é para beneficiar o produtor rural da nossa cidade, da nossa região, com o apoio das grandes empresas, das grandes instituições que agregam ao agronegócio. Então, assim, a gente faz esse apelo, né, porque não adianta também a gente fazer um grande evento e não ter o produtor rural para estar vindo aqui agraciar, fazer negócio, ver, visitar, aprender um pouquinho mais, porque é igual eu te falei para você, a gente nunca sabe tudo, né? Então todo dia a gente aprende uma coisa. Hoje mesmo eu fui almoçar na casa de um amigo, aprendi o cara a assar um queijo diferente que eu não sabia assar, entendeu? Então hoje a gente acha que sabe tudo, então a gente nunca sabe tudo. A gente tem que saber que cada dia, cada coisa, se o produtor vir aqui aprender 1% do que ele escutou, ele já vai agregar alguma coisa na vida dele. Ele já vai tirar alguma coisinha que vai servir para ele lá na frente. Então, assim, a gente pensa nisso aí e a gente faz assim um evento com amor, com carinho, para estar aí alavancando a economia da cidade, ajudando a cidade e principalmente ajudando o produtor rural. Excelente, tá chegando a hora. Me fala então a data exata que o pessoal tá aqui. Esse ano, a 5ª edição da Oeste Rural Show é do dia 27 a 30 de maio. Toda a população de Pontes Lacerda, região, todo o estado de Mato Grosso está convidado a vir participar conosco na Oeste Rural Show, de 27 a 30 de maio em Pontes Lacerda. Portões abertos desde cedo. Portões abertos desde cedo, a feira aí começa aí, portões abertos às 8 horas e vai até às 18 horas. Maravilha, vamos aproveitar, pessoal. No coração do Vale do Guaporé, o município de Pontes e Lacerda desponta como um polo agropecuário em plena expansão. Com rebanho bovino de peso e milhares de hectares destinados ao cultivo de grãos, a região mostra que tradição e inovação caminham juntas. É a força do campo em movimento, onde quem produz cresce com tecnologia e quem investe prospera com oportunidades. E é neste solo fértil que a Oeste Rural Show consolidou-se como a maior feira de negócios agro do Vale do Guaporé, movimentando mais de 720 milhões de reais nas 4 primeiras edições. Com o agro conectado ao digital, a sustentabilidade e as novas oportunidades,
A 5ª edição da feira prepara-se para ser mais uma vez uma grande vitrine de negócios para o setor. E você não pode perder. De 27 a 30 de maio, no Parque de Exposições de Pontes e Lacerda, Oeste Rural Show 2025. Realização: Sindicato Rural de Pontes e Lacerda. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Agora, Cida, a gente tem 3 perguntinhas tradicionais aqui no podcast que a gente sempre deixa para o fim, tá? Para que o convidado possa ter um tempo aí para pensar se for necessário. Eu queria que você me dissesse qual a pergunta que você, Aparecido Flávio Souza, gostaria de responder um dia. Pô, um dia eu espero que alguém me pergunte isso aqui, porque vai ser legal eu falar. Como que você foi parar dentro do sindicato rural e ser presidente de um sindicato rural, de um dos maiores sindicatos rurais do estado de Mato Grosso? Boa, e aí, como é que foi? Como foi? É um adolescente que vinha assistir as festas do peão em Pontes Lacerda no sindicato rural na Expo Oeste, sentava lá na arquibancada e olhava aquele movimento tudinho da feira e falava assim, e ficava pensando assim, eu acho que um dia eu vou ajudar a organizar um evento dessa magnitude. E assim, graças a Deus a gente construímos isso, né? Tem os amigos, que aí, os companheiros de sindicato, entendeu? E foi vendo a gente de outros olhos, né? E convidou a gente para dentro da entidade. Entendeu? E hoje aí, graças a Deus, a gente participou da diretoria e hoje aí estamos aí na ponta aí administrando essa entidade, que é coisa que a gente administra com coração. Muito coração mesmo, porque quem está à frente do sindicato rural, né, toda a diretoria, é um trabalho de doação acima de tudo. Somos aí 22 empresários, 22 produtores rurais que estamos aí doando o nosso tempo para fazer o bem da entidade. E para a região e para os produtores rurais. Só ficou um pontinho de interrogação na minha cabeça aqui. Você falou que era um adolescente que vinha assistir. Nessa hora você já estava gostando de campo já ou não? Não, gostava de festa. Porque era a festa do peão, né? É show, festa, balada. Aí atraía. E atraía, entendeu? Aí atraía. Muito bom. Era na época que gostava de festa. Muito legal, muito legal. Ô, Cida, outra pergunta aqui é mais tranquila. Uma curiosidade sobre você. Vai lá, algo curioso sobre o Cida. Cara, o que eu mais gosto de fazer na minha vida, minha mãe ainda fala que eu tinha que ter nascido cigano. Porque eu gosto de viajar, eu gosto de passear. Eu sou um cara passeador, sou um cara que gosta de viajar, eu gosto de conhecer lugares diferentes, entendeu? O que eu mais gosto de fazer é passear, entendeu? Passear e tá no meio de público. A gente hoje participa aí de fora do sindicato, participa aí de mais 2 entidades, né? Que é o Lions Club na nossa cidade, a loja maçônica, né? Então a minha esposa fala, e tem alguns amigos que falam assim, como que você consegue administrar isso tudo? Eu gosto de gente, eu gosto de ficar no meio de gente, eu gosto de estar interagindo com muita gente, entendeu? Eu gosto disso. Legal, legal, cara. Faz todo sentido, até pela posição que você está hoje, né? Por estar como presidente, estar realmente atuando em várias frentes aí, muito, muito, muito coerente com o que você gosta de fazer. Muito legal. A outra é bem simples. As pessoas quiserem entrar em contato com você, saberem mais da Oeste Rural Show, saber mais de Pontes Lacerda, qual que é o caminho aí? Tá nas redes sociais? É só vir no Sindicato Rural? O que é? Procurar o Sindicato Rural aqui em Pontes Lacerda, né? Pode entrar no Instagram do Sindicato Rural, né? É Sindicato Rural, Pontes Lacerda, tá lá. Todas as informações, entendeu? Quer vir na nossa feira, quer vir expor na nossa feira, pode entrar em contato com o meu telefone também, que é 65, né? 99915-2680. Estamos aí de portas abertas para receber todos os empresários de toda a região, de todo o estado de Mato Grosso. Maravilha, maravilha. Seu Aparecido Flávio Souza, muitíssimo obrigado por ter participado do podcast Patrone. Te agradeço pela confiança, né? Vou estar aqui com vocês por mais um ano, né? Estive aqui no ano passado, foi uma grata surpresa ver o tamanho da feira no ano passado e todo o empenho que vocês empregam, né, em fazer diferente. Eu falei naquela oportunidade que me parecia uma grande família realmente, né, abraçando a causa e recebendo todo mundo muito bem, as pessoas que estavam trabalhando, as pessoas que estavam visitando, os expositores. Então, isso é diferente, isso é muito, muito, muito legal. Eu tenho certeza que esse ano vai ser mais uma vez sucesso. Estaremos aqui, espero que o pessoal da região e do estado aí fique interessado e venha também nos acompanhar aqui. É um prazer receber você aqui, Patrone, mais uma vez esse ano. A diretoria agradece com a sua presença aqui para a gente realizar mais esse grandioso evento esse ano. E aí, gostou do bate-papo?
Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.